Então vamos para a aula 2 desse mini curso, que a gente vai ver um pouquinho sobre DNS. A gente vai ver como o navegador sabe que digitando facebook.com vai aparecer a página do Facebook, que é pesquisando udemy.com vai aparecer a página aqui dessa plataforma. A gente vai entender um pouquinho como isso funciona, já que esses são nomes comuns que a gente consegue digitar e não IPs ou algo muito específico de um servidor hospedado lá nos Estados Unidos, lá na China, não sei onde. Então, como que isso funciona de uma maneira tão harmoniosa para a gente? Então, pessoal, como resumo, a gente geralmente fala YouTube, Facebook, Instagram, a gente nomeia essas coisas com o seu link, né? youtube.com, facebook.com. Porém, o computador, como a grande maioria sabe, funciona através de números, principalmente através de IPs. Então, quando a gente tem um IP, é um endereço específico de onde está esse servidor, de onde está hospedado esse site, esse sistema. Então, todo site ele é hospedado em algum lugar. E ele tem um IP, que esse IP ele é direcionado para o DNS. Então, quando a gente está utilizando um DNS, a gente não precisa descrever o IP desse servidor. A gente não precisa colocar, por exemplo, que acessar o Google vai colocar um monte de número no navegador. A gente escreve google.com. Esse é o papel do DNS. Eu trouxe uma outra analogia aqui que seria uma agenda de telefone. Antigamente tinha aquelas agendinhas amarelas de telefone. Então lá tinha o nome de uma pessoa, de uma casa, de um comércio, e ao lado tinha um endereço gigantesco ali, contendo número da rua, nome da rua, número da casa, bairro, cidade, sei lá, se CEP, alguma coisa também. Então tinha várias informações ali, mas todas essas informações eram resumidas ao nome da pessoa. Então se tu botasse casa do João ali, que nem está nesse exemplo, ou João Pedreiro. Então lá tinha o número de todo mundo, todas as informações, mas era resumida ao nome. Só que, obviamente, isso era um trabalho manual, cansativo do mesmo jeito. Só estou trazendo uma analogia que o nome da pessoa se resumia a todo aquele endereço de todas aquelas informações que tinha ali, incluindo, claro, o número de telefone. O DNS ele funciona de uma maneira semelhante. Por exemplo, em vez de a gente digitar um IP gigantesco para entrar num site, a gente escreve somente o nome desse site, o nome desse sistema, .com.br, e entra ali no site normalmente. A gente não precisa ficar gravando o IP de cada site. Então, o que realmente é o DNS, o Domain Name System? Desculpe aí pelo português se não estiver correto. Ele é um tradutor universal da internet. É um sistema distribuído, ou seja, não está em um único lugar, está disponível em toda a internet, que faz a mágica de traduzir os nomes legíveis para nós. Então, novamente, a gente não precisa ficar gravando os números do IP dos locais. A gente pode somente digitar o nome do sistema, colocar o nome correto, claro, né? E a gente vai ter o site direcionado para a gente. E como que ele funciona? O usuário ele vai digitar o nome do site que ele quer entrar, né, o endereço do site. O computador vai perguntar para o servidor de DNS, vai perguntar, tá, esse facebook.com leva para qual IP? E daí o servidor vai responder essa informação, leva para esse IP aqui específico, e o computador recebe o IP e acessa então esse servidor. Ele faz isso tudo, obviamente, em milissegundos, tu não percebe, mas é assim que ele funciona e graças a isso a gente não precisa gravar os IPs. Então, obviamente, o DNS ele auxilia muito na facilidade do uso da internet, sem ele seria muito mais difícil da gente utilizar. Aqui eu trouxe algumas outras curiosidades, como o DNS seguro, DNS sec, que ajuda a proteger contra ataques e manipulação de endereço. O cache de DNS, o computador e o seu roteador geralmente memorizam esses IPs já dentro dele, então nem sempre ele precisa ficar fazendo essa consulta. Por exemplo, sites que são acessados frequentemente, tu não precisa às vezes ficar fazendo essa consulta, ele já fica armazenado no cache do seu computador ou roteador. E também existe DNS públicos, como o DNS do Google, que é 888-8844, se eu não me engano, algo assim, que ele aumenta a velocidade da sua navegação, que ele facilita porque já é um DNS do próprio Google, né? Agora que a gente já viu um pouquinho como funciona essa troca de mensagens, agora que a gente já entendeu um pouquinho como funciona essa busca por sites na internet, a gente vai entender um pouquinho como funciona essa troca de mensagens através do protocolo HTTP. E isso vai ficar para a próxima aula.